Olá pessoal, professor Everton na área, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje eu apresento a vocês a função se aninhado. Quem acompanhou as duas aulas anteriores do meu canal, verificou que dentro de um dos conceitos eu expliquei a função se básica, apenas com dois conceitos. Se uma média for maior ou igual a 7, aprovado, reprovado, dois conceitos básicos. Na aula de hoje, nós iremos ver uma função se aninhado. O que significa o se aninhado? É um se composto. Popularmente falamos assim, eu preciso fazer um se de 3 condições, e não aquele básico com 2 condições. Então, para isso, nós iremos usar o se aninhado. Então, eu passei para vocês essa planilha, está disponível no link do vídeo. Então, acessem, baixem, tentem estudar, tentem focar e bora para a aula. Então, funciona assim, pessoal. Eu fiz uma pequena colinha aqui, que significa o seguinte. Eu tenho aqui produtos, a entrada, quanto entrou, a saída e quanto ficou no estoque. Com base no meu estoque, eu vou montar um se aninhado representando essas condições. Que condições são essas? Se o saldo de estoque for maior ou igual a 100, o estoque é normal. Se o saldo de estoque for maior ou igual a 50, eu preciso repor o meu estoque. E se o saldo de estoque for menor que 50, o meu estoque é no vermelho. Ou seja, tudo vai estar linkado através dessa célula aqui, de estoque, ok? Então, vamos lá, como é que a gente faz essa função se aninhado? Ela é simples, pessoal. Vamos lá. Igual se, abre parêntese, ou procura a fórmula. E aí, a primeira frase é a seguinte. Se o saldo de estoque for maior ou igual a 100. Então, eu venho aqui, na primeira célula do saldo de estoque, clico nela e faço o complemento. Se o saldo de estoque for o quê? Maior ou igual a 100. O que acontece se o meu saldo de estoque for maior ou igual a 100? Ponto e vírgula, abro aspas e coloco estoque normal. Fecho aspas e ponto e vírgula. Então, função se aninhado é isso, é um complemento de um outro se. Naquela primeira condição do nosso se, eu fazia o quê? Eu fiz uma função se direto. Poderia colocar uma segunda condição nessa fórmula e acabar a fórmula por aí. Mas não, são 3 condições diferentes. Então, depois que você dá o ponto e vírgula, você vai apertar Alt Enter simultaneamente. Alt Enter. Alt Enter. E aí, dentro da célula, o que acontece se você clicar em Alt Enter? Se você pressionar essas duas teclas. Quando você pressionar Alt Enter, dentro da própria célula, ele vai abrir mais um parágrafo. Aí você complementa. Vamos fazer o segundo se. Se. Vamos para a segunda frase. Se o quê? Se o saldo de estoque, então eu continuo clicando na primeira célula, que é E5. Se o saldo de estoque for maior ou igual a 50, ponto e vírgula. O que acontece se o saldo de estoque for maior ou igual a 50? Abro aspas e coloco repor estoque. Fecho aspas, ponto e vírgula. Essa é a minha segunda condição. Então, e vamos para a última condição. Então, vocês lembram, né? Como é que eu abro um novo parágrafo na mesma célula? Alt, Enter. E vamos para a nossa última condição. Se o quê? O saldo de estoque, que é a primeira célula, é 5 novamente. Agora for o quê? For menor que 50. Ponto e vírgula. O que acontece se o meu saldo de estoque for menor que 50? Abro aspas e digito estoque no vermelho. Estoque no vermelho. Fecho aspas. E agora, cuidado.
Isso é função se aninhado, pessoal. A gente chama de um se dentro do outro. Ou seja, eu vou fazer uma função se para cada condição que eu quiser fazer um comparativo lógico. Então, eu fiz a primeira. Se o meu saldo de estoque for maior que 100, é estoque normal. Se o meu saldo de estoque for maior ou igual a 50, eu preciso repor o estoque. E se o saldo de estoque for menor que 50, estoque no vermelho. E aí no dia a dia de vocês, no trabalho, em casa, em qualquer tipo de condição que você queira aplicar, você vai simplesmente mudar essas informações de acordo com as suas necessidades. Então, depois que nós criamos o último se, estoque no vermelho, fechamos aspas, olha que legal, você vai fechar 3 parênteses. 1, 2, 3. Por que eu fecho 3 parênteses aqui, pessoal? Porque vocês abriram uma função se, para cada uma, vocês abriram um parêntese. Só que vocês não fecharam. Lá no final, sempre, no estoque normal, no repor estoque e no estoque repor estoque e estoque no vermelho, vocês só fechavam as aspas e ponto e vírgula. Então, como você abriu 3 parênteses nas funções se, você só vai fechar no final da fórmula, ok? Então, verifica direitinho, pausa o vídeo, verifica se está tudo ok, se vocês não erraram nada, cuidado com as aspas, verifica se vocês esqueceram alguma aspas no começo da palavra estoque normal, ou no final da palavra estoque normal, no começo de repor estoque, no final de repor estoque, no começo de estoque no vermelho ou no final do estoque no vermelho. Verifiquem também se vocês colocaram os pontos vírgulas certinhos, de uma maneira correta. Então, verifiquem, pausem o vídeo e aperta Enter. Estoque normal. É isso, né? Estoque normal. Por que estoque normal? De acordo, né, com as minhas instruções aqui, ó, se o saldo de estoque for maior ou igual a 100, o estoque é normal. E o estoque dele é 150. Então, está dentro da condição que eu coloquei para o meu se aninhado. É isso, pessoal. Então, dá 2 cliques no cantinho, ele vai completar os outros aqui. Estoque normal, preciso repor o estoque para alguns aqui. O estoque no vermelho, por exemplo, como é que eu faço para fazer um comparativo aqui do estoque no vermelho? Se eu fizer alguma alteração aqui dentro, tá? Eu vou conseguir alcançar a informação que eu preciso. Por exemplo, se eu colocar aqui 200 e aqui mudar para 150, eu consigo achar o meu repor estoque, né? Repor estoque, repor estoque. E se for menor que 50, eu mudo aqui, ó, vamos fazer. Então entrou lá 600, né? E saiu 580, um exemplo. Eu tenho 20 no estoque, então se eu tenho 20 no estoque, o meu estoque está no vermelho. Então eu criei esse tipo de comparação. Estoque no vermelho, repor estoque, estoque normal. Então essa é a maneira correta de fazermos uma função se aninhado. Então pausem o vídeo, verifiquem se vocês fizeram tudo direitinho, olhem aqui certinho a maneira que eu criei, para que vocês possam fazer da maneira correta a nossa função se. Valeu, gente, obrigado, espero que todos estejam bem. Então não deixem de dar um like, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar e fazer aquele comentário que fortalece o nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.